Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, Pastor Levi Longai. Queridos e amados irmãos, prazer muito grande poder estar falando com todos vocês em mais um vídeo de análise. Vamos analisar mais um vídeo. Comente, compartilhe, acione o sininho das notificações e divulgue os nossos vídeos na plataforma. Queridos e amados, eu gostaria de pedir a todos vocês as colaborações, as ajudas financeiras e também espirituais, as orações e as intercessões em favor da minha vida, da minha família, do meu ministério, do canal A Bíblia em Foco. Amados e diletos irmãos, caso algumas pessoas sejam contenciosas e queiram continuar depositando valores em igrejas que se envolve diariamente com a maçonaria e que perder a visão do reino, cada um é livre a fazer o que bem entender. Agora, aqueles que têm discernimento, eles vão ajudar se tiver ciência da congregação, o que eles estão fazendo lá na congregação, vão ajudar porque são pessoas inteligentes. Agora, vocês que sabem que as coisas estão caminhando para um lado negativo, onde as pessoas estão pegando todo aquele montante de valor físico, aquele valor financeiro e aplicando não na igreja física, mas nas suas próprias famílias e vidas, de uma forma incoerente e às vezes vergonha do evangelho, vocês é que devem discernir aonde vocês devem aplicar o dinheiro de vocês. Eu já falei da IPDA, já falei da Assembleia de Deus e vou continuar falando completamente envolvida com a maçonaria, jogando todas as entradas financeiras forçadas dos irmãos, às vezes repartindo e fatiando para a família, abrir novos ministérios que não têm comprometimento com a palavra de Deus, e assim segue essa balbúrdia. Vocês entendem? Isso é uma balbúrdia terrível que vai seguindo e muitas pessoas preferem aplicar lá do que deixar de ajudar um canal como o canal Bíblia em Foco, que necessita das ajudas, que é um trabalho honesto, um trabalho simples, um trabalho coerente e um trabalho guerreiro na plataforma, aguerrido na plataforma do YouTube, nas plataformas da internet, mais precisamente pelo YouTube. Então fica na sua consciência, se vocês querem aplicar tudo que você tem nessas igrejas, aplique, mas vocês têm de entender que às vezes você pode estar aplicando o que é sério de vocês, sagrado de vocês, em coisas que não dá retorno algum. Hoje eu vou analisar um vídeo do Davi Miranda Neto com o deputado federal Nicolas Ferreira, tá certo? Eu vou mostrar para vocês, eu estava meio distante dessa história aí, dessa história interminável da IPDA, mas a gente tem que gravar, tem que orientar, tem que redarguir, porque senão, meu Deus, as pessoas vão se perder, meus irmãos, as pessoas vão se perder de uma forma terrível. Então, por isso que eu quero voltar a orientar aí, também estar analisando vídeos e, apesar de não ser muito o que eu gosto, mas há uma necessidade muito grande de abrir os olhos das multidões para que eles possam, naquele dia, não estar se justificando em cima de coisas que não tem nada a ver, que não condiz com o Evangelho. Hoje eu quero analisar, então, o vídeo do Davi Miranda Neto entrevistando, ou sei lá, ou chamando no canal dele. Eu não pesquisei muito a fundo isso aqui, mas se é um podcast, se é uma entrevista, se é uma live do Nicolas ou do Davi Neto, não importa. Mas eu vou analisar, porque senão a gente perde muito tempo buscando todos os argumentos para falar para vocês quem que é o proprietário do canal, de onde vem a live, o que está acontecendo, não importa. O que importa é o conteúdo. O conteúdo está na rede, nós vamos analisar. Está na rede, é um assunto sério, que vai influenciar multidões de pessoas. Lembrando aqui que eu quero colocar esse vídeo, porque ontem eu senti muito forte no meu coração de comentar isso, e eu já vou explicar o porquê. Então vamos à análise, irmão. Eu vou tentar conversar o menos possível para não ficar longo, mas análise sempre o vídeo. Se o vídeo tem 20 do próprio vídeo de quem criou o conteúdo, com a análise vai para 40, 50 minutos. Então é uma coisa assim que sempre dobra ou aumenta o espaço do vídeo, tá certo? Mas nós vamos tentar nos deter para poder passar para vocês. Vamos dar início, então. Realidade, né, entre o Brasil e os Estados Unidos me tocou muito também quando eu fui para a Europa. E aí a Europa que é o berço também, né, do cristianismo, né? Paulo ali evangelizou diversos
sim. Só quero lembrar vocês que os dois têm passagem para os Estados Unidos. O Davi Miranda Neto morou com os pais quando eles eram responsáveis pelas igrejas Deus e Amor dos Estados Unidos, morou muito tempo lá, estudou lá e tudo. Você sabe que essas pessoas, para eles, sempre tem as condições, o que não tem é para os obreiros mais rasos. E o Nicolas Ferreira é um deputado federal levantado pelo voto popular, que alcançou o seu êxito através das urnas e se tornou deputado. E ele também tem as suas experiências vividas em viagem, porque a pessoa que vem de um berço mais, digamos assim, que tem condições financeiras mais elevadas, mais altas, ele pode viajar. Então, e depois ao se consagrar como deputado nas urnas, ele teve verbas para viajar. Então, são duas pessoas que têm conhecimento do que estão falando. E eu vou dizer aqui que são dois jovens talentosos, dois jovens inteligentes, dois jovens sábios. Mas eu já vou falar para vocês que a forma que pode se tornar uma ameaça ao inferno, uma pessoa sábia, um jovem sábio, no sentido de resgatar almas das garras do diabo, também pode se tornar uma ameaça para o reino dos céus, um jovem que tenha sabedoria e que venha ludibriar e manipular pessoas para desviar do caminho da verdade. Então vocês têm que entender isso. Tanto você pode ser um prejuízo para o inferno, como você pode ser um desastre para o reino celestial. Tá certo? Mas ambos os dois, se quiser colocar em prática, e se colocasse em prática o que tem, seria uma perda muito grande para o inferno e para o diabo e seus demônios. Vocês estão entendendo? Vamos continuar aqui, meus irmãos, analisando. Isso é muito ruim, cada vez que você vai analisar, fecha a tela. Países ali da Europa, e hoje você vê que lá o nome Jesus é um nome quase que fictício e que eles sabem um pouco, não de vivenciar, mas de ouvir falar. E outros personagens bíblicos, como Golias, Moisés, eles não fazem ideia do que são. E as igrejas passaram a ser, basicamente, locais de turismo. Você entra, você percebe... O Nicolas já está entrando, deixa eu explicar para vocês, falando que Jesus, Elias, Golias, Moisés é um nome que parece que já mais estranho nos Estados Unidos, porque as igrejas já não sabem mais nem o nome de algum patriarca. Perderam o conteúdo do Evangelho, o conhecimento da palavra de Deus, e estão se tornando em algo não relevante. Então o Nicolas aqui, isso que eu quero dizer para você, a diferença do Nicolas para o Davi Neto. O Nicolas é um cristão de igrejas liberais também, tá? O Nicolas é um deputado federal. Então aqui eu não vou exaltar o Nicolas como exemplo de fé para mim, porque o Nicolas ele pode ser um exemplo de fé para mim como aguerrido e ter caráter. Mas esse não é um exemplo para mim porque congrega também igrejas liberais, vocês estão entendendo? Mas a diferença entre o Davi Neto, que é um liberal, que quer implantar o liberalismo da IPDA, e a diferença entre um liberal, que é o Nicolas Ferreira. Para vocês verem como a pessoa, mesmo sendo liberal, ele pode ter uma linha de raciocínio diferente e ele pode zelar das coisas de uma forma diferenciada. Vocês estão entendendo? Então aqui eu quero falar para vocês, já tematizando antes que eu me esqueça, que é o encontro da religião com a política aqui. O Nicolas Ferreira é um político e cristão, mas eu vou tirar o cristianismo dele fora, não por maldade, mas para tematizar. O Davi Miranda Neto é uma pessoa que já é só religioso, tá? Vocês entendem? Ele não faz política partidária. Então aqui eu vou ressaltar dois jovens, praticamente a mesma idade, talentosos, e que vai se encontrar aqui a política com a religião. E pasmem vocês, a política é algo que não pode ser implantado na igreja. Mas o fazer política sim, porque tem que ter os parlamentares, como tem o Nicolas e eles. Mas aqui a gente percebe que a Igreja dos Amor já está envolvida com política. Que anteriormente era o Daciolo e agora o Nicolas conversando com o Davi Neto. Isso daí já está puxando devagarinho para preparar o campo para depois ter os seus próprios políticos. Então vocês têm que entender que a Deus é Amor não é mais aquilo que Davi Miranda falava. Que ele citava que o dia que entrasse TV, política e divórcio acabava a igreja. Eu não vejo que TV acaba a igreja, porque ele falava da TV e da internet, depois ele colocou a internet. Mas o divórcio e a política pode matar uma igreja sim. A TV e qualquer aparelho sendo bem usado, não vejo maldade alguma em TV. Não é porque a gente usa uma TV que a gente vai defender a TV. A TV tem que ser orientada, porque a TV nas mãos de uma pessoa que usa mal, ela pode ser um problema como um rádio ou qualquer outra coisa. Tá, mas vamos voltar à nossa temática. Aqui já vemos a política entrando dentro da Deus é Amor através do Davi Neto. Primeiro o Daciolo e agora o Nicolas. O Daciolo como uma espécie de apoio, o Nicolas como uma espécie de unir forças para
para tentar passar alguma ideia. Então aqui eu vou tematizar assim, o dia que a política se encontrou com a religião, e pasme vocês, levou um show a religião da política. A política na pessoa do Nicolas e a religião na pessoa do Davi Miranda Neto. O Davi Miranda Neto leva um show do Nicolas aqui. Eu não vou ressaltar o Nicolas como exemplo meu de fé e prática, porque eu sou um conservador de uso e costume. Mas como caráter e pessoa, o Nicolas até o presente momento tem se apresentado como uma pessoa completamente, um político corretíssimo. A carreira política dele carece de respeito até o presente momento. Pode que ele se perca, porque o homem, quando ganha muito poder e fama, pode se perder, mas até o presente momento ele é uma pessoa extraordinária na carreira política. E se ele continuar se mantendo assim, saber conviver com a fama e não voltar atrás, como o Abílio, Feliciano e outros que fizeram algumas manobras, ele pode se tornar assim um grande político a nível de Brasil. Agora, como religioso, é mais um, como eu digo para vocês, como a esposa de Bolsonaro, como o Silas Malafaia e qualquer outro. Como religioso não me representa, porque eu sou um cristão conservador. Eu gosto de guardar todos os princípios de uma igreja, doutrinas do corpo, a doutrina do espírito, da alma, do corpo. Tem que ser ensinado na igreja. Tá certo? Mas vamos, para não ficar muito longo aqui, vamos voltar ao nosso assunto. Então vocês percebam o show que o Nicolas vai começar a dar de palavra no Davi Miranda Neto agora daqui para frente. E o Davi Miranda Neto, você percebe que ele está sempre querendo implantar um mundanismo até nos assuntos. Por isso que eu digo, a pessoa que tem o espírito na vida, ele sempre leva o assunto e contorna um assunto a caminhar pela santidade. É o que eu tenho dito na igreja há 30 anos. Quando um pregador vai pregar, ele tem santidade, ele gosta de doutrina, ele sempre leva as suas mensagens a um caminho de santificação doutrinariamente falando e apresenta Jesus Cristo no final. Mesmo que ele comece no Velho Testamento, sempre acaba apresentando Jesus para a pessoa de uma forma santa, orientadora e doutrinária. Então isso a pessoa tem que ter. O Davi Miranda Neto não tem isso. O Davi Miranda Neto já se criou de uma vida diferenciada desse rapaz. Então o Davi Miranda Neto pode ter os mesmos privilégios financeiros que teve o Nicolas e ele, talvez ele teve mais que o Nicolas. Então ele não traz consigo uma história do Evangelho. Mesmo vendo uma igreja como a Deus é Amor, ele não soube guardar isso e aprender das raízes dele e guardar. Ele já vem tentando implantar um novo esquema. E justamente ele vai levar um show nessa área aqui. Vamos analisar? É que vocês ouvem os vídeos e às vezes não analisam. Então nós vamos analisar. Que já não há mais ali a presença do Senhor. Essa é a real. Não há mais presença do Senhor nas igrejas dos Estados Unidos. Eles ficaram experts em fazer igreja com tudo. Iluminação, estrutura absurda. Fazem com tudo. Aqui, o Nicolas acaba de bater em cima dele. Os Estados Unidos implantaram tudo. Aqui ele vem dizendo aqui no canal há 10 anos, implantaram tudo nas suas igrejas. Como o pastor final Luiz Antônio já dizia para nós naquela época que ele estava vivo há 20 anos atrás, virou depósito de lixo porque deixou de guardar a palavra de Deus. Os cultos dos Estados Unidos virou stand-up, encontro, ponto de encontro e qualquer coisa. As igrejas cheias de quadra de futebol, de vôlei, de esporte, de todo tipo de esporte, para atrair a mocidade e segurar. Nunca segurou ninguém. E aqui o Nicolas está dizendo que as igrejas lá estão iluminadas, iluminação. Quer ver que o Nicolas, que Deus vai usar o Nicolas para bater em cima dele, ele vai ficar... Vocês assistam o vídeo, vocês vão ver a cara dele deslavada. Ele não sabe onde vai enfiar o rosto dele, ele não sabe onde vai enfiar. Porque ele fica com vergonha de apanhar do Nicolas. Porque ele achou que o Nicolas vinha na mesma pegada dele, mas o Nicolas saiu por uma outra diretriz e foi em cima dele. Já começou aqui, já condenou a iluminação, que é o que o Davi Neto quer implantar na Igreja do Amor, tem implantado. Igrejas negras, cores enegrecidas, iluminações exacerbadas e coisas dessa natureza. Isso não segura cristão. Quadras de futebol, quadras de esporte numa igreja, encontros, patinação em gelo, o que vocês inventar não segura o cristão, nem jovem e nem ancião, ninguém. O que segura é santificação, doutrina, igreja, ordeira e palavra. E respeito e poder Pentecoste verdadeiro, não é esse Pentecoste falso que vocês vê por aí. O Espírito Santo. E você vê uma depravação, né, principalmente da juventude. Convido vocês a assistir para vocês verem a cara de pau dele. Que o Nicolas deu em cima do que ele está fazendo na igreja do avô dele. Vocês estão entendendo? E o Nicolas, talvez sem saber, porque não conhece muito o contexto da IPDA, nunca esteve lá, foi usado por Deus nesse momento para dar uma lapada nele. E ele dá uma risadinha amarelada. Vocês assistam, analisem o meu vídeo que vocês vão ver. Vocês vão ficar impressionados. Vocês vão ficar impressionados, Você já vê que eles ficaram experts em fazer igreja com tudo. Iluminação, estrutura absurda, fazem com tudo, menos com o Espírito Santo. E você vê uma depravação, percebeu? Principalmente da juventude,
onde... Comenta aqui. Acho que eles ficaram tão preocupados, né? Comenta no rodapé que você achou. Que eles esqueceram, né, como diz o MacArthur, de agradar a Deus. Ó, a cara dele tá deslavada. A igreja brasileira precisa... Ó o Nicolas dando lapada, que eles esqueceram de agradar a Deus, estão preocupados com itens e coisas, artifícios modernos no culto. Eu preciso alcançar as pessoas. Eu preciso alcançar quem está lá fora, sabe? Eu preciso levar Jesus para essas pessoas. Mas será que eu preciso de tanta pirotecnia, sabe? Pirotecnia, será que eu preciso de tanto que eu tinha dito no canal? Tanto artifício moderno no culto para atrair. É muita isca para poder pegar as pessoas. É muita isca para poder pegar as pessoas. O evangelho é puro e simples. Vai mostrar o plano de salvação para a pessoa, vai mostrar que, olha, esse é o velho homem. Mostre o plano de salvação para as pessoas e pronto. O evangelho é simples, não precisa tanta isca. Na linguagem dele aqui, na minha artifício moderno que eu venho pregando aqui há 10 anos nesse canal. Para segurar crente, atrair pessoas, atrair jovens. Nada disso atrai ninguém, meu irmão. O que a igreja tem que ter respeito em tudo. No corpo, na alma, no espírito. A doutrina tem que ser do corpo, da alma, do espírito. O culto tem que ser ordeiro. Os louvores tem que ser cristocêntrico. A mensagem tem que ser cristocêntrica. Você entende? A manutenção diária de aplicações financeiras, dízimos, ofertas, tem que ser recebida com ordem e aplicada com ordem. Tudo isso faz parte de uma igreja ordeira. Isso era a igreja primitiva, e aí era uma colmeia de abelha, gerando, fabricando, construindo e ganhando e ampliando. Você continuar mantendo ele vivo dentro de você, vai caminhar para esse lado. Se você matar esse velho homem e caminhar para cá, você vai ter vida eterna. Escolha. Eu mato o velho homem ou deixo o homem velho crescer. Digamos, secular do mundo, ela tem sido muito maior, muito mais presente na igreja do que a igreja no mundo. A cultura secular do mundo tem sido mais presente na igreja do que a igreja no mundo, claro. Então, se o estilo lá de roupa é tal, a gente pega o estilo de roupa tal para poder alcançar o mundo. Tá vendo aí? Se eles estão falando tal gíria, a gente joga a gíria para dentro da igreja para poder alcançar as pessoas de tal gíria. É claro... Pelo amor de Deus, eu quero que vocês olhem no vídeo a cara que o Davi Miranda Neto ficou quando o Nicolas falou isso aí. Se o mundo está usando tal tipo de roupa, uma calça jeans rasgada, furada, qualquer tipo de praga ruim, traz para a igreja para agradar a igreja, atrair pessoas. Aí depois ele fala aqui que eu até me esqueci, meu Deus, vou voltar aqui porque me dá tanto... Me causa tanta náusea e revolta que eu fico indignado de me esquecer do que eu vou falar, vocês entendem? A gente pega o estilo de roupa tal para poder alcançar o mundo. Se eles estão falando tal gíria, a gente joga a gíria para dentro da igreja para poder alcançar as pessoas de tal gíria. Ó, se eles estão falando tal gíria, a gente pega a tal gíria e joga para dentro da igreja para alcançar as pessoas que falam tal gíria. Quem está implantando gíria na Igreja de Deus e Amor? Davi Neto. Se vocês olharem os podcasts dele, ele fala cara, a cada 2 palavras ele fala cara. Cara, mano, velho. Assista para vocês verem. E o avô dele era contra isso. E não só o avô dele, qualquer pessoa de sã consciência vai ser contra palavras de gíria dentro da igreja. O apóstolo Paulo recomendava Timóteo por ter uma linguagem repreensível. Vocês imaginam um discípulo de Paulo falando gíria? O Timóteo, o Tito, o Filemão, aquele estudo. E aí, cara, como é que tá? Chegou, foi aonde? Foi na Galiléia? Foi para onde? Foi para Felícia? Para onde tu foi? Para Fenícia? Para onde que tu andou, meu maluco? Como é que tava lá, louco? Foi muita cura? Muito milagre, cara? Aí raciocina. Eu hoje não estou muito inspirado para falar, mas raciocina. Imagine os cooperadores de Paulo falando gíria naquela época. Como é que foi lá enfrentar os loucos do rei? Meteu o louco lá com os reis ou não? Então é assim, meu irmão. Não funciona, não é assim. E ele ficou aqui completamente perdido. Olha a cara dele, para vocês verem. Ó. Olha a cara do rapaz. Apesar de eu conhecer pouco, já sei quando ele está feliz e quando ele está apavorado. Olha a cara dele, a lapada uma atrás da outra. E sabe o que é isso? Isso aqui foi Deus que permitiu. Eu sou um pregador muito já, não antigo, mas experiente, tem 30 anos de altar. Eu sei quando Deus está usando alguém, mesmo que não seja a pessoa que era para ser, para lapar, porque tem que ser alguém corajoso. O Nicolas, ele pode ser também liberal. O Nicolas é um liberal, mas é um liberal com os pés no chão. O Davi Neto é um liberal com os pés no mundo da lua. Vocês estão entendendo? Não estou defendendo liberal. Eu estou dizendo que entre os liberais, sempre falo para minha esposa, tem aqueles que têm mais cabeça e tem aqueles que são cabeça no mundo vive o mundo da lua, você entende? E tem os fiéis que são conservadores, que também tem aqueles que são os extremistas aloprados, e tem os conservadores que são
equilibrado no centro da palavra. Então você precisa aprender a conhecer um pouco mais, irmão. Mas ele fica tão perdido aqui que ele fica... Se você tem conhecimento, analise na sua casa, se você tem o Espírito de Deus, e olhe para a face dele completamente, dizendo assim, não era isso, para isso que eu chamei esse cara aqui. Eu chamei esse cara aqui, esse cara está contribuindo com o que o meu avô dizia, com o que os antepassados diziam, e eu estou ficando perdido. Então vocês percebem direitinho Deus usando esse menino aqui, o Nicolas, sem saber de nada, porque ele não conhece o contexto 100% da Igreja de Deus é Amor, e ele também não conhece 100% talvez a vida de Davi Miranda Neto. Mas ele está sendo usado de uma forma que está dando tanta lapada que Davi Miranda deve estar no túmulo, se é que isso existe, se revoltando e dizendo, até que enfim apareceu um para fazer o que eu achei que tinha que fazer. Porque o Davi Miranda, ele podia ter os defeitos que tivesse, mas quando ele dizia uma coisa, ele ia até o fim, ele não voltava atrás. Por pressão e problema, no final ele foi cedendo muita coisa. Mas assim, ó, eu sei que é acabar a pessoa ser abandonada sozinha e ser pressionada, é muito difícil. Mas não estou defendendo ele, tem muitas coisas de extremismo que devia mudar na igreja, não estou defendendo Davi Miranda, mas estou dizendo que nesse momento aqui, ele deve estar feliz, porque quando o Johnny Mange foi lançado na IPDA, ele era um guri novo que nem esses aqui, e o Johnny Mange alegrava o coração do Davi Miranda dos outros, por quê? Porque o Johnny Mange era um cara que tinha uma linha de raciocínio conservadora, e ele não voltava atrás naquilo que também ele falava. Então, para ele, Davi Miranda, o Johnny Mange foi um jovem exemplar na época, talvez na época o Davi Miranda gostava mais do Johnny Mange que dos próprios netos. Não estou assim afirmando, mas a gente percebia o carinho que ele tinha pelo rapaz. Claro que eu não estou aqui defendendo Johnny Mange, porque também ele estava lá dentro, concordou com tudo aquilo e também saía com aquela de santão. Estou falando aqui do sentido do que a igreja pregava e ela conservava. Então o missionário Davi Miranda, ele deve ter, se ele tivesse vivo, ele se alegraria muito com isso aqui, porque ele dizia na IPDA em São Paulo, nas reuniões, que eu vou partir, eu vou sair dessa terra, e quando eu sair, vão fazer como fizeram os outros, vão trazer o mundo para dentro da Igreja do Amor. A Igreja do Amor já está cheia do mundo, então só estão esperando a minha partida. E ele dizia os lobos era a própria família dele que fizeram isso com ele. Se é que tem lobo aí, os lobos tá aí soltando a presa. Nem é talvez os presbíteros de fora, vocês entendem? Claro que tem também, mas os presbíteros de fora não têm domínio sobre a diretoria e a igreja. Quem tem eles? Então eles é que são os verdadeiros lobos vorazes que foram devorar as ovelhas com doutrinas que não eram as que ele queria que fosse pregado. Quem está entendendo? Então que fique bem claro. Então, o Davi Miranda, se ele tivesse vivo, ele ia se alegrar muito com isso aqui. Vocês entendem? Porque isso aqui, o Nicolas está sendo verdadeiramente o que o jovem tem que ser. Um jovem como o Davi Miranda Neto, falei no vídeo anterior da semana agora, que assumiu a igreja das raízes dos pais dele, tinha que fazer aquilo que eu sempre aprendi na vida do Evangelho. Ele tinha que ser um Eliseu. O Eliseu é um pacificador que pega o trabalho das mãos do Elias, que quebrava a imagem, arrebentava com tudo, os ídolos de Baal, tocava fogo nas pessoas. O Elias era inacessível. O Eliseu era um cara mais acessível, entende? Então assim, me perdoe o cara, mas era uma pessoa mais acessível. Então, o Eliseu implantou o ministério do Elias sem ferir o ministério de Elias e seguiu defendendo a mesma posição de Elias, porém de uma forma mais acessível, multiplicando pães, purificando águas. O Davi Miranda Neto podia ter sido um grande líder se ele assumisse a igreja, mantesse tudo que a Deus é Amor tinha, tirasse os extremismos e fosse para frente, dando estudos bíblicos, metendo a palavra dentro da igreja, tirando as heresias, as campanhas correntes, infiltrando a palavra, tirando tudo que é esse tipo de culto pagão e esses cultos liberais que ele está implantando. Daí Davi Miranda Neto seria o líder, sucessor da Igreja do Amor. E ele não ia ter rejeição de membro nenhum, porque os membros gostam de pessoas que são respeitadores daquilo que um dia foi feito. Mas como eu já citei, eu tive o desprivilégio, se é que existe essa palavra, de passar por isso muitas vezes na minha vida. Não foi só esses aqui que estão rasgando o que Davi Miranda fez. Os pastores da Assembleia de Deus rasgaram o que os missionários suecos fizeram. E aqui onde eu congreguei numa grande Assembleia de Deus aqui de Novo Hamburgo, no bairro Canudos, que o Brasil, acho que grandes pregadores e pessoas que vai entender e conhecem, a nível de Brasil que eu estou falando, tinha um pastor que era conservador que nem o Davi Miranda. E esse camarada conseguiu colocar de 6 a 10 mil membros nessa igreja Assembleia de Deus aqui de Novo Hamburgo. E quando ele entregou para o sobrinho dele, que não conseguiu passar para ninguém, você sabe que Assembleia de Deus é família, tem que passar para a família para continuar aquelas coisas que eu venho explicando para vocês. Entrou o sobrinho dele
e destruiu com o trabalho dele. Se fez de bonzinho para pegar, depois pegou o trabalho em uma reunião, rasgou o estatuto que o velho tinha colocado na igreja, o estatuto da Assembleia de Deus, rasgou e disse: a partir de agora ninguém mais vai obedecer isso aqui, que isso aqui é coisa de velho, ultrapassado, arcaico, a igreja hoje vai ser outra. Bom, resumindo, ele começou a infiltrar o liberalismo na igreja. Você entende? E essa igreja, que precisava corrigir pontos de extremismo, mas não infiltrar o liberalismo, mesma coisa que a IPDA, de 6, 8 mil membros passou para 2, caiu, foi divisão, gente triste, descontentamento, igreja enfraquecendo, destruiu com o trabalho do caso do tio dele. Você entende? Então, eu não vi isso uma vez só na vida, isso eu vejo há tempo, porque isso é antibíblico. Porque, biblicamente falando, quem pega um trabalho de um Elias tem que seguir o trabalho de Elias. Você não pode pegar o trabalho de um Elias e lançar na lata do lixo. Você tem que ser um Eliseu, um sucessor a tamanho, um sucessor com amor no coração, um sucessor que ame a palavra, um sucessor que respeite o evangelho. Você não pode ser um Josué e pegar um trabalho de Moisés, um homem que tinha experiência, que tinha com Deus, e de repente você jogar o trabalho de Moisés fora, porque você é um Josué, um capitão, um rapaz novo que assume, só porque andou com Moisés, só porque tinha experiência com Moisés, agora acho que pode fazer o que bem quer. Não, aquilo lá era para outros tempos. Agora, percebe que Eliseu não fez isso, percebe que Josué não fez isso, e todos os sucessores que sucederam grandes líderes e seguiram o projeto, tanto é que a Bíblia diz assim: olha, o povo está aí, está em frente, o Jordão está aí, agora tu pega, Moisés, meu servo morreu, agora tu pega esse povo e vai, é tua vez, não te detenha, não te espanta, não pasma. Esse é o trabalho do sucessor, não é ficar pasmado, espantado ou tentando implantar coisas novas ou mudar. Ele tem que seguir nos passos daquele que ele viu que vinha tocando e vinha dando certo e tinha sucesso. E isso não sirva só para a IPDA, sirva para qualquer igreja, sirva para uma empresa secular, que sirva para uma família. Quando tem um pai de família que sabe o que faz, que toca com unção, com graça a casa, que implanta o sistema doutrinário, é um verdadeiro sacerdote no lar, não tente mudar você, filho. Se você mudar, não vai dar certo. Tá certo? Fica o meu conselho para vocês. Não estrague o trabalho de Elias. Não jogue na lata do lixo o trabalho de Moisés. Esses homens tiveram experiências com Deus. Claro que eu não estou comparando Davi Miranda com Moisés nem com Elias, mas dá para se ter um comparativo no sentido do contexto, da minha fala. Você entendeu? Você não pode destruir a obra de Deus. Eu sempre digo aqui que a IPDA, eu já preguei aqui no canal toda a história da IPDA e da Assembleia para vocês praticamente esmiuçada, vocês não têm que se queixar. A IPDA foi uma igreja que passou por várias dificuldades, implantações disso, daquilo, mas assim, não se dá para duvidar ou questionar que Deus foi com a IPDA. Muitas pessoas foram salvas com ela, muitas pessoas conheceram o evangelho ali, e muitas pessoas tiveram a felicidade de se encontrar com Cristo e ter o direito à salvação. Não se dá para dizer que a Assembleia de Deus não teve uma fundação espiritual. Não dá. Não tem como você ser incoerente. Mas eu venho dizendo aqui no canal, há tempo, vocês podem, no decorrer da caminhada, destruir uma igreja. Quando a igreja passa a olhar para o dinheiro, começa a olhar para o mundo e querer ter poderes e capitais, começa a infiltrar a luxúria, o pecado, o amor ao dinheiro e tantas outras coisas. Isso começa a tirar a essência do verdadeiro evangelho e a igreja cai. Uma igreja não pode abrir brecha alguma no sentido doutrinário, porque uma coisa vai puxando a outra, e um abismo puxa outro abismo, de repente está todo mundo no abismo. Então você tem que zelar de uma igreja verdadeira, tá certo? Mas vamos continuar aqui. Claro, que alguém pode argumentar, mas Nicolas, Paulo se fez de louco para ganhar o louco, Paulo se fez de... Olha o que eu venho dizendo aqui no canal. Mas Paulo não se fez de pecador para ganhar um pecador. Ó, Paulo, eu venho dizendo isso há anos aqui. Paulo se fez de louco para ganhar os loucos. Aquelas desculpas farrapadas. Mas Paulo se fez de sábio para ganhar os sábios. Mas nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Isso é para questionador, para pessoas que querem argumentar. Isso são argumentadores. Isso são labiosos. Isso uso da lábia, da retórica, da argumentação, do poder de uma exegese pobre e aí infiltra o mundo nas pessoas, porque as pessoas são fáceis. Meus irmãos, vocês foram chamados para pastores para ser líder. Eu preguei em ministeriologia. Quem guia é vocês, quem leva é vocês. O rebanho vai atrás de vocês. O rebanho não tem senso de direção. Ovelha não tem senso de direção. Larga uma ovelha. Agora vamos usar o exemplo da ovelha, do animal, para fazer um comparativo com a igreja, que o animal mais comparado com o crente é a ovelha.
Ovelha, a águia, talvez alguns outros, mas a ovelha é o ponto fundamental. Larga elas no campo aí, deixa sem pastor, sem guia. Elas não têm senso de direção, elas vão lá para as garras do inimigo e morrem na boca de uma onça, de um leão, de um bicho qualquer que estiver lá na floresta. Outra coisa, elas começam a caminhar em terrenos podres, molhados e apodrece casco, fere os pés. Ovelha não tem senso de direção, meus irmãos. Acorda para a vida. Vocês entenderam? Olha aqui que ele vai dizer. Daí me fiz de louco para ganhar os loucos. Aí começa aquele papo. E o que eu sinto é que a gente está modulando tanto o evangelho para poder alcançar as pessoas de tal jeito. É claro que alguém pode argumentar, mas Nicolas, Paulo se fez de louco para ganhar o louco. Paulo se fez de sábio para ganhar o sábio. Mas Paulo não se fez de pecador para ganhar o pecador. Tá aí. E o que eu sinto Paulo não pecou para ganhar o pecador. Tanto o evangelho para poder alcançar as outras pessoas. Estão modulando o evangelho. Isso acaba o evangelho não sendo eficaz porque não é o evangelho verdadeiro. Perde a essência. Quando você modula muito para alcançar, perde a essência. Como diz Spurgeon, é um evangelho que, sabe, te corta. É um evangelho que te confronta, sabe? Esse que eu digo, o evangelho verdadeiro é o que te confronta. Então, eu fico muito preocupado também. Estive nos Estados Unidos. Evangelho verdadeiro é esse que eu prego aqui no canal Bíblia em Foco para vocês. Não quero me defender, mas vocês façam as suas análises. É o evangelho que confronta, que fala dos teus pecados, que fala daquilo que você faz de errado, que toca nas tuas feridas que você não gosta, que você, a mulher que ama a vaidade, que não consegue abandonar um item de vaidade para servir a Deus, fica irada. Esse evangelho. Você hoje vê muita gente professando evangelho, igreja liberada. Eu vou às vezes nas barbearias, nos institutos de beleza aqui, cortar meu cabelo, que às vezes eu troco um lugar para outro para ver, agora até tem que dar uma cortada no meu cabelo e tal. E assim às vezes eu fico ali vendo esposas dos cabeleireiros, crentes, meu Deus, calça ligadíssima, vaidade extraordinária, pintura, maquiagem pesadíssima, coisa extravagante. São cristãos, batistas, cristãos da Assembleia, querem dar moral em todo mundo, maninho. Que nem diz aí o Davi Miranda Neto. Tá vendo, meu? Quer dar moral em todo mundo. Então, para vocês que vêm com esse modulando, com essa linguagem de gíria, com esse, meu Deus, com esse mundo dentro da igreja, não funciona, irmãos. A igreja não consegue. A igreja não dá abraço com o mundo. A inimizade do mundo, a amizade ao mundo é inimizade contra Deus, entenderam? Nesse mês agora do Pride Month, né, no mês do orgulho LGBT e tal. E, cara, a agenda lá tá muito mais adiantada do que a nossa aqui. Sim. Muito mais. Esse ativismo virou, de fato, a religião do Estado norte-americano. De fato, aquilo dali virou uma religião do Estado. E aqui a gente ainda tem a igreja que consegue lutar, né, contra esse ativismo, né? Não contra a direita, mas contra ativismo. O Miranda Neto tá perdido, ó a face dele, ó. E eu me incluo nisso, né? Olha a face dele. Agora entrou na pauta LGBT, essas coisas, ideologia de gênero e coisa aí. Porque ele é político, ele tem que falar, mas o que me interessava mesmo, eu já ouvi a parte central. Vocês ouçam com cuidado. Enquanto isso, o mundo estava preocupado em ganhar almas, mas para eles. Sim. E a gente preocupado esteticamente com coisas que, sinceramente, não faz diferença. O Davi Miranda Neto tá lutando para torcer que o assunto vá para outro lado, para ele sair conversando e a plantar a ideia, que até agora não pôde falar. A desvalorizar, a banalizar o nome de Jesus. Por isso que eu comecei aqui falando do poder de Jesus. Cara, o que vai arrancar um jovem da perversão, da falta de identidade, vai ser Jesus. Vai ser Jesus. Mas não é Jesus no sentido de escrever Jesus e entregar para ela que... Não, é o Jesus de que uma guerra espiritual que acontece, e isso nós fazemos através da nossa oração, através do nosso jejum. Muitos pais não querem guerrear espiritualmente, tá? Muitos pais que estão dentro da igreja, pastor, não querem guerrear espiritualmente porque é muito mais difícil, porque é muito mais fácil enviar um vídeo de tal político, é muito mais fácil enviar um vídeo de tal pastor, e não querem guerrear pelos seus filhos, não oram pelas suas casas. É por isso que lição, hein? Uma lapada atrás da outra. Através de documentários, através de... Tá falando de jejum, oração, consagração, enquanto o outro tá pensando em pintar a igreja, enegrecer a igreja, os artifícios mundanos. Se vocês verem os cultos da IPDA agora lá, a juventude, os corais que até se fica apavorado. Você vê como é que são os contextos, né, Nicolas? Eu que nasci e fui criado em igreja, eu venho de uma igreja que é um contexto
que é muito forte essa questão dos milagres, maravilhas, me vem quando você está falando aí a passagem que Paulo fala: eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus para a transformação de vidas. E o que a gente mais vê hoje é aquilo que muitos alegam ser o suposto evangelho que não transforma a vida de ninguém, né? E Paulo, ele fala, não é palavras de persuasão, mas poder de Deus. Isso é verdade, está falando. Em cima desse contexto que você está falando, eu vejo hoje que a gente tem um pêndulo, né? A igreja, ela vai vivendo, ela vai transicionando. Isso que ele falou é uma grande verdade. Ele vem de uma igreja que experimentou milagres, que no começo da história da IPDA, os primeiros 20 anos, ela vivia milagre mesmo, sem sombra de dúvida. Eu sou testemunha viva disso. Então aí ele falou uma grande verdade. E também citou Paulo e o Evangelho, claro, mas o que está em pauta aqui é a forma que Deus usou o Nicolas para dar uma lapada atrás da outra nele. Naquilo que ele está implantando dentro da igreja, Deus é amor. Se ele conhece a igreja Deus é amor, que ele acabou de dizer que vem dela, então por que ele está fazendo tudo isso? Por que ele não só melhorou o que tinha que melhorar e não manteve a igreja? A igreja, feita de homens e mulheres imperfeitos e pecadores, ela vai transicionando entre lei e graça. E quando você olha, por exemplo, para o contexto evangélico brasileiro, diversas denominações, as igrejas que estão mais relevantes hoje na internet, que é o principal meio de comunicação, né? Diferentemente, por exemplo, de uma igreja Deus e Amor, que ainda tem a rádio como algo muito forte, provavelmente tem alguma rádio da Deus e Amor aí onde você mora, a gente vai transicionando entre essa lei e graça. Eu vejo hoje, pela minha trajetória de vida, que é muito em cima disso que você está falando, a única coisa que de fato causa transformação de vida é o agir regenerador do Espírito Santo. Logo, por isso que eu hoje estou liderando um ministério chamado Regenere, porque a ênfase é na regeneração. Apesar de ter... Ele teve que falar do trabalho dele, ele não se aguentou, do Ministério Regeneração, como se a Igreja de Amor precisasse de regeneração. Ele vai aqui de uma forma pintar o pavão, tentar explicar, mas não tem lógica. A Igreja Deus e Amor não precisa de regenere. Porque o evangelho pregado dentro da IPDA no passado era um evangelho que regenerava, limpava, convertia, restaurava. Claro que precisava muita mudança para o bem da causa do evangelho, mas não esse tipo de mudança. Meus irmãos, o vídeo fica para vocês assim, nós vamos assistir o restinho aqui, mas o ponto fundamental é vocês assistir aqui os primeiros minutos aqui. Você entende? A primeira, vocês vão ficar impressionados. Talvez eu não deixei vocês ouvir direitinho, porque o áudio do tablet fica mais baixo, mas se vocês ouvir o vídeo quietinho, vocês vão se impressionar com a forma que Deus usa aqui o Nicolas para confrontar o Davi Miranda Neto. Mas vocês têm que ter discernimento, sabedoria. Eu sou um pregador. Para um pregador, uma vírgula e um ponto é muita fala. Vocês entendem? Porque a mente do pregador tem dito para vocês aqui que ela é fértil, ela raciocina ligeiro. Então eu que já sou um pregador e sei a posição que estavam os dois, tanto o Nicolas e ele, um aqui e outro lá, a gente sabe o que estava se projetando na fala. Então vocês percebem que Deus usou muito aqui o Nicolas para dar uma lapada atrás da outra, para ele ver que as coisas não é como ele está fazendo, mas ele não vai sentir de forma alguma. E lembrando aqui também que eu não estou aqui defendendo o evangelho da política ou evangelho liberal, eu só estou analisando aqui o vídeo, e aqui foi muito proveitoso a forma que Deus usou o Nicolas para dizer para o Davi Miranda Neto que igreja pintada, que iluminação, que o que fizeram nos Estados Unidos estão trazendo para cá, que esse evangelho moderno, artifícios modernos, como é que se diz assim, tentando introduzir no culto todo tipo de artifício e práticas mundanas para atrair pessoas, não modulando o evangelho, não vai resolver em nada. Tá certo, meus irmãos? Vocês fiquem em Cristo, porque em Cristo nós jamais seremos enganados ou confundidos. Vocês me assistam esse vídeo, analise ele, vocês assistam o meu vídeo e assistam tudo que eu coloquei para vocês de áudio, dos dois falando, para vocês entenderem o quanto esse vídeo é proveitoso. E vocês que são da IPDA, vocês sabem que o que o Davi Miranda Neto está fazendo, ele quer transformar a igreja numa outra igreja. E ele já disse no vídeo que eu gravei anteriormente que tem duas igrejas divididas, que ele já dividiu a igreja, que tem 44% do Regenere e 56% da antiga IPDA. Ou vice-versa, não me lembro direito, mas vocês analisem. Então, vocês que ficarem lá, vocês podem perder a esperança da igreja que vocês viviam. Ele vencendo, que é o que está acontecendo, ele vai vencer porque ele já venceu na pessoa do Lorival de Almeida e da Débora, os pais dele. O pastor Lorival hoje não tem mais voz ativa, mas vocês há de convir comigo que
essa implantação moderna não está vindo de hoje, já vem das antigas, do próprio pastor Lorival e da própria Débora, querendo infiltrar o modelo assembleiano na Igreja de Deus e Amor. Já falei isso aqui em vídeos anteriores. E se fosse implantar um sistema espiritual, não tinha problema nenhum. Mas a Assembleia de Deus e Amor não precisa de uma Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é a Assembleia de Deus. O que o Lorival teria condições de fazer e poderia ter feito, que o pastor Lorival é um grande pastor, um pastor de uma palavra extraordinária. O pastor Lorival e a cantora Débora poderiam ter sido os líderes mais poderosos do mundo se eles tivessem pegado a IPDA e tocado ela do jeito que era para tocar. Tirar só os extremismos. Melhorar o culto, tirar aquelas cantinas, tirar aquelas campanhas, aquelas correntes e ter feito da Deus é Amor não uma assembleia, mas o culto pentecostal verdadeiro que a Assembleia tinha no passado. A Deus é Amor teria sido a maior igreja da história. Mas não, eles já vieram devagarinho, tentando, pelejando, sorrateiramente para tentar plantar uma nova Assembleia dentro da Deus é Amor. E hoje não é uma Assembleia, hoje já na pessoa do neto, do filho deles, já é uma Batista da Lagoinha. E cuidado ainda que pode ficar mais mundano que a Batista da Lagoinha. Então fica aí um apelo de quem conhece, quem sabe. Eu sei que vocês vão ficar tudo bravos comigo, mas que interessa, a Batista é de Deus, vai aparecer um monte de gente que não tem nada, um desocupado, e vai começar a falar o que não sabe. Então eu estou falando sim, na mente dessas pessoas hoje, porque eu não sei o que tem, ser moderno, ser liberal é bonito, as pessoas gostam de coisa liberal, as pessoas não gostam de coisas que são conservadoras, eu não sei porquê. Um hino liberal atrai eles, qualquer coisa que seja, que dê aquele impacto de liberalismo, você sabe que as pessoas se atraem naquilo, agora nas coisas verdadeiras as pessoas não querem se atrair. Então o que o Nicholas falou é a grande verdade, o Spurgeon falava e qualquer outro falaria no passado e falaria hoje, que a igreja, as pessoas não querem aceitar. Mas a igreja americana passou por isso e quebrou. E as pessoas não querem aceitar que o mundo é complicado para a fé cristã. E eles querem continuar participando das duas mesas. Não tem como, não. O evangelho, ele é diferenciado. O evangelho é que nem água e óleo, não se mistura. Vocês entendem? Vocês não têm como querer viver uma vida santa, poderosa, de impacto no mundo espiritual, autoridade sobre o mundo espiritual, vivendo uma vida liberal. Não tem como. Não tem como, tá certo? Fique em Cristo, só nele nós não seremos enganados ou confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.